Fala moçada, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de análise combinatória. Então os vídeos aqui realmente são um pouco mais longos porque o assunto requer uma atenção absurda, tanto análise combinatória como probabilidade aí. Beleza? Para alguns probabilidade é importante porque cai em suas provas, para outros não. Então vamos continuar falando, vamos falar de permutação. O que é uma permutação? Toda vez que eu falo de permutação, e aqui existe permutação com repetição, permutação sem repetição, e a gente vai tratar muito isso dentro de anagrama, porque fica mais fácil. Se você pegar bem a ideia de anagrama, a gente vai trocar depois anagrama por pessoas, anagrama por objetos. Anagrama que eu digo é as palavras aí, as letras por objetos, por pessoas, e o que você faz aqui em anagrama, você acaba fazendo aí quando é objeto, quando é pessoas, se você entende toda a ideia que endossa isso aí, beleza? Mas o primeiro passo é você entender o que é permutação. Permutação, permutar. Permutar é trocar de posição. Toda vez que eu falo de permutar, que eu estou permutando algo, eu estou trocando algo de posição. Então, por exemplo, eu tenho aqui esses 3 pincéis. Tá aqui, ó. Tá nessa posição. Ó, tá aqui os 3 pincéis nessa posição. Fica bem de frente aqui pra você ver. Os 3 pincéis nessa posição. Se eu permutar, significa dizer o quê? Que eu estou trocando de posição. A sequência é azul, roxo e vermelho. Troquei de posição. Ó, troquei de posição. Isso aqui é permutar. Ó, troquei de posição. Isso aqui é permutar. Está em outras posições. Permutar significa trocar de posição. E aí dentro da permutação, o que vem é anagrama. O que é anagrama? Anagrama é trocar letras de posição para formar novas palavras que podem ou não ter sentido. Essa é a ideia do anagrama. Trocar letras de posição, formando novas palavras que podem ou não ter sentido. Então não precisa ter sentido. E aí quando ele pergunta quantos anagramas, é quantas novas palavras você consegue fazer a partir da troca de posição de letras de uma determinada palavra. Então vamos pegar o nosso primeiro exemplo, quando eu não tenho letras repetidas, por isso sem repetição. Como é que funciona isso? Quantos anagramas com a palavra Marcos? Ali, né, um enunciado curto, para a gente também não fazer um vídeo tão longo. Quantos anagramas, o enunciado melhor seria quantos anagramas é possível formar com a palavra Marcos? Mas aí para ficar tranquilo, quantos anagramas com a palavra Marcos aí eu consigo formar? Lembra que para você formar anagramas, o que é anagrama? É a troca da posição das letras, é a permutação das letras. Troquei uma letra de posição, formei uma nova palavra. Exemplo, se eu jogo o S aqui, joguei o S aqui e joguei o M aqui. Fiz essa troca de posição. Se eu fizer essa troca de posição, qual é a nova palavra que eu vou formar aí, ó? Fiz essa troca de posição. No lugar do M eu estou colocando o S e no lugar do S eu estou colocando o M. Formei uma nova palavra, sarcum. Tem sentido? Não, não tem sentido. Talvez a palavra nem exista. Mas anagrama é basicamente isso. Ele quer saber quantas novas palavras eu consigo formar que tenha ou não sentido na troca de posição das letras. Então, na primeira ideia, você observar o quê? Tem letras repetidas? É isso que você observa. Tem letras repetidas? Olhei, tem letras repetidas? Não. Se não tem letras repetidas, a quantidade de anagramas é o fatorial da quantidade de letras. Então, repetindo aí que deu embolado. Se não houver letras repetidas e nenhuma outra condicional, que você vai ver durante essa aula, essa ideia das condicionais, basta você fazer o fatorial da quantidade de letras. Então, olhei, ó, a palavra Marcos. A palavra Marcos, vou reescrever a palavra aqui, ó, Marcos. Reescrevendo Marcos, ó, Marcos. Reescrevendo a palavra Marcos, o que você observa? Ela possui letras repetidas? Não, ela não possui letras repetidas. Se ela não possui letras repetidas, a quantidade de anagramas que essa palavra vai conseguir formar é basicamente o fatorial da quantidade de letras. Então, olha, quantas letras tem essa palavra? Essa palavra é formada por 6 letras. Se ela é formada por 6 letras, a quantidade de anagramas que ela consegue formar é o fatorial da quantidade de letras. Então é 6 fatorial. Ah, mas o que é fatorial? Assista a nossa primeira aula, isso é extremamente importante. Assista a nossa primeira aula, que é a aula de fatorial. Fatorial de 6, como é que é fatorial? Ó, esse símbolo indica que é fatorial, ó, indicou que é fatorial. Então aqui vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Lembra que o fatorial, eu tenho que fazer o produto depois que eu abro. Então isso aqui vai dar 6 vezes 4, 30. 30 vezes 4, 120. Ó, 6 vezes 4, 6 vezes 5, perdão, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 6. Isso aqui vai ser igual a 720
anagramas. Então, com essa 6 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, sobe 1, beleza. Então, com essa palavra, com essa palavra aí que eu tenho, né, você consegue formar 720 novas palavras, beleza? A partir da troca de posição das letras. Então, com essa palavra, com Marcos, eu consigo formar outras 720 palavras que podem ou não ter sentido. E como é que eu sei isso? Eu olhei a palavra Marcos, não tem letra repetida, fiz o fatorial da quantidade de letras. Então, ó, primeira ideia que eu tô te dando. Se você quer saber quantos anagramas uma palavra que não possui letra repetida consegue fazer, faz aí o fatorial da quantidade de letras. Não tem repetição? Fatorial da quantidade de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 720 novas palavras. E vamos dar continuidade. Qual seria o nosso segundo ponto? O que ele pode te pedir também dentro dessa ideia de anagrama, o primeiro passo foi sem repetição. O que ele pode colocar aí é letras juntas. Letras juntas. Como é que seria a ideia das letras juntas? Ó, a primeira condicional que eu te dei é observar se tem letras repetidas. Não tem letras repetidas, o que você faz? Fatorial da quantidade de letras. Ah, se tiver letras repetidas, aí é outro passo. Calma, uma coisa de cada vez. Letra sem repetição, fatorial da quantidade de letras. Letras juntas, como é que vai ser essa ideia das letras juntas? Primeiro passo. Letras juntas contam como uma única letra. Então vamos escrever isso, ó. Letras juntas contam como uma única letra. Letras juntas contam como uma única letra. Letras juntas contam como uma única letra. Como assim? Então vamos pegar esse mesmo exemplo, sem repetição ainda. Só que agora a gente vai mudar. Já falou, olha, quantos anagramas com a palavra Marcos? Marcos, ó. Quantos anagramas com a palavra Marcos? Com a palavra Marcos. Então, ó, quantos anagramas com a palavra Marcos? E aí, dentro dessa ideia da palavra Marcos, eu quero que as letras MA apareçam juntos. Ou melhor, MS apareçam juntos. Quantos anagramas com a palavra Marcos? Em que MR estejam juntas. E agora vem a frase mais importante nisso aqui. Nessa ordem. Nessa ordem. Por que que essa é a frase mais importante desse problema? Porque você vai perceber que ele tem que determinar a ordem. Porque se ele não determinar a ordem em que as letras juntas aparecem, eu vou fazer algo a mais. Mas por enquanto, vamos pegar esse exemplo aqui. O primeiro exemplo ele fala, olha, quantos anagramas com a palavra Marcos, ó, Marcos, quantos anagramas com a palavra Marcos, em que as letras M e R estejam juntas nessa ordem. Então, quantos anagramas eu consigo formar com a palavra Marcos em que as letras M e R estejam juntas nessa ordem? Então, vou apagar tudo que eu vou precisar bastante desse quadro. Então, ó, quantos anagramas com a palavra Marcos em que as letras M e R estejam juntas nessa ordem? Olha que beleza, ele determinou a ordem que as letras juntas devem aparecer. Próximo aula a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Marcos, mas eu já vou colocar MR junto, ó. Então vai ficar, vou escrever a palavra Marcos, e como é que vai ser a configuração agora de Marcos? O que ele determinou? Que M e R estejam juntas. Então eu vou ter M e R como um bloco, M e R juntas, então vai ser A, C, U, S. M e R estão juntas, A, C, U, S. Então, essa é a nova palavra. Por que M e R estão juntas? Aí você tem que lembrar do que a gente escreveu aqui, ó. Letras juntas contam como uma única letra. Letras juntas contam como uma única letra. Então, M e R agora é uma letra só. É uma letra só. Ele determinou a quantidade de letras que essa palavra... Ele determinou a ordem em que as letras devem aparecer. Mas se ele não tivesse determinado, você vai ver nos próximos vídeos. Ele determinou a ordem em que as letras juntas devem aparecer. Então, ó, eu tenho MR.
Eu nunca vou ter RM, eu tenho MR, sempre assim, M e R, desse jeitinho aí, determinou a ordem. O que eu vou fazer? Quantos anagramas eu consigo formar com a palavra Marcos em que M e R estejam juntas nessa ordem? Tem letras repetidas? Não. Professor, vai ter casos de letras repetidas? Vai, mais à frente. Por enquanto, isso aí agora é uma letra só. Como é uma letra só, o que eu vou fazer aqui? Qual é a análise que eu faço? Eu vou analisar a palavra. Ó. Isso aqui é a palavra. Eu analiso a palavra. E essa palavra agora tem quantas letras? Uma letra, duas letras, três letras, quatro letras, cinco letras. Isso aqui é uma palavra de 5 letras. Por que é uma palavra de 5 letras? Porque MR agora é uma letra só. É como se MR não fosse MR, MR fosse um tal, uma letra grega, um alfa, como se MR fosse um alfa. Por exemplo, eu trocasse MR e colocasse aqui, ó, um alfa. É uma letra só MR agora. Ele determinou a ordem. Deixa isso na sua cabeça. Ele definiu a ordem em que as letras juntas devem aparecer. MR. Elas não vão trocar de posição. Vai ser sempre assim. Tem letras repetidas? Não tem letras repetidas. Então o que eu faço? Eu vou fazer o fatorial da quantidade de letras. Só que agora presta atenção. Letras juntas contam como uma única letra. Então o que eu tenho? MR é uma letra só. Essa palavra passa a ter uma, duas, três, 4, 5 letras. Então, para eu saber a quantidade de anagramas, eu faço o fatorial da quantidade de letras. Por quê? Porque eu não tenho repetição. Quando eu tiver uma letra repetida ou qualquer outra condicional, você vai perceber. 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso aqui vai ser igual a 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120 anagramas. Então, com essa condição que ele te deu, eu consigo formar 120 anagramas. Qual é a condição? Em que as letras MR estejam juntas nessa ordem aqui. Ele determinou a ordem, beleza? Agora, vamos supor que ele não tenha colocado a ordem, ele não colocou a ordem aí. Ele pergunta quantos anagramas é possível formar com a palavra Marcos. Ó, vou te dar uma outra ideia, um outro exemplo. Vou pegar o nosso mesmo exemplo ali e vou trabalhar com esse exemplo. Quantos anagramas com a palavra Marcos em que MR estejam juntos? Eu vou mudar, ó, vou pegar esse exemplo aqui e vou mudar. Ó. M e R, MR, M e R estejam juntas só. Ó. Vou apagar isso aqui e vou colocar que elas estejam juntas. Pronto. M e R estejam juntos. Vou só separar M e R. Quantos anagramas com a palavra Marcos em que M e R estejam juntos? Ele não determinou a ordem. Ele não determinou a ordem no nosso segundo exemplo aí. Ele não determinou a ordem, aí você precisa tomar bastante atenção, bastante cuidado. Porque no meu primeiro exemplo, ele determinou a ordem. Ele fala, ó, M e R estejam juntas nessa ordem. Agora ele não determinou a ordem. Quando ele não determina a ordem, eu preciso tomar cuidado com o detalhe. Então vamos fazer esse segundo exemplo aí. De novo, a palavra é Marcos, então vamos colocar aqui Marcos. Mais uma vez, M e R tem que estar juntas. A letra M e R. Então, ó, M e R estão juntas, isso aqui vira um bloco só. Aí eu vou ter A, C, U, S. A, C, U, S. Beleza. Só que qual é o detalhe? Ele não determinou a ordem em que M e R deve aparecer. Ele só falou que M e R tem que estar juntos. Letras juntas contam como uma única letra. Se ele não determina a ordem, isso é importante. Se ele não determinar a ordem, e a gente vai ter um mapa mental logo nas nossas próximas aulas, então assista todas as aulas para você entender, mas se você já quer e já está escrevendo no seu caderno, entende uma coisa, quando ele determina a ordem, as letras do bloco, que é esse bloco aqui, elas não permutam entre si. Então nesse primeiro exemplo, as letras juntas, ó, letras juntas não permutam entre si, para você que já está copiando. Mas a gente vai ter um mapa mental que vai te salvar.
não permutam entre si. Quer dizer que elas não trocam de posição dentro do bloco. Ó, estão juntos, não trocam de posição. Vai ser sempre M depois o R. Letras juntas não permutam entre si. Nesse caso, ele não determinou a ordem. Ele não determinou a ordem. Então, MR e RM atende, porque ele quer o seguinte, olha, quantos anagramas eu consigo formar com a palavra Marcos em que MR apareçam juntos? MR, RM, MR, RM. Opa, MR e RM estão juntas, então vale, isso também vale. Então, nesse caso em que ele não determina a ordem, letras juntas permutam entre si. Então, nesse caso, ó, letras juntas permutam entre si. Permutam. Se você está copiando, então já coloca aí. Qual é a observação que você vai colocar? Quando ele não determina a ordem, as letras juntas permutam entre si. Quando ele determina a ordem, as letras juntas não permutam entre si. Então, quantos anagramas eu consigo formar com a palavra Marcos em que MR estejam juntos? Primeira coisa que você vai fazer, então essa vai entrar como segunda observação. Vou colocar aqui, ponto 1. Você vai analisar a palavra primeiro. Você primeiro vai analisar a palavra. Depois que você analisar a palavra, o que você vai fazer? Ó, analisar a palavra. Qual é a segunda coisa que você vai fazer? Analisar o bloco. Então, a primeira coisa que você vai fazer, analisar a palavra. Qual é a segunda coisa que você vai fazer? Analisar o bloco. Primeira coisa, analisar a palavra, depois analisar o bloco. Tá? Sempre você vai fazer isso. Mas quando as letras estão juntas, é menos uma preocupação, porque elas não permutam entre si. Se ele não te der nenhuma outra condicional, que a gente vai ver nas próximas aulas, o que você vai fazer aqui? Analisa ali a palavra, letras juntas, vai permutar, isso aqui vai trocar de posição, mas sempre juntinhos nessa ordem. Morreu Maria. Meu primeiro passo, vou analisar a palavra. Letras juntas contam como uma única letra. Então eu vou ter quantas letras nessa palavra? Uma letra, 2, 3, 4, 5. 5 fatorial. 5 fatorial. Beleza? 5 fatorial. E aí outro ponto importante. Depois que eu analiso a palavra, professor, mas você não falou calma. Calma, depois eu vou analisar o bloco. Eu analisei a palavra primeiro. Lembra que letras juntas contam como uma única letra. Eles formam um bloco. É esse bloco aqui. E essa palavra tem quantas letras? Isso aqui é uma letra só, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Não tem outra condicional. Ah, por que você está falando isso toda hora? Porque você vai ver que nas próximas aulas vai entrar outras condicionais e isso vai dar uma englobada aí, o negócio vai ficar um pouquinho mais maluco. Mas por enquanto, analisei a palavra. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem letras repetidas, não fixou a posição de ninguém. Ah, mas o que é fixar a posição? Calma, nosso próximo vídeo. Não fixou a posição de ninguém. Agora eu vou analisar o quê? Eu vou analisar o bloco. Ele determinou a ordem que as letras juntas devem aparecer? Não determinou. Isso significa que as letras juntas, elas podem trocar de posição. Ah, professor, quantas letras eu tenho? 2 letras. Então, além de fazer 5 fatorial, eu vou fazer 2 fatorial. Por que 2 fatorial? Porque eu tenho 2 letras que podem trocar de posição entre si. Ah, mas sempre que isso acontecer, você vai ter que analisar o bloco e ver se as letras podem trocar de posição. Mas se fossem 5 letras trocando de posição, seria 5 fatorial. Se fossem 3 letras juntas, ó, 3 letras juntas, seriam 3 fatorial. Ah, mas se fosse 7, seria 7 fatorial. Eu analisei primeiro, isso aqui é a palavra. A palavra tem quantas letras? Ó, essa palavra tem 5L. 5L é porque ela tem 5 letras. Vou escrever aqui embaixo, ó, 5 letras. E primeiro eu analisei a palavra. E essa palavra possui 5 letras e elas não têm repetição. Então, fatorial da quantidade de letras. Só que além disso, eu tenho um bloco. O bloco também pode trocar de posição. MR e RM atende a necessidade dele, que ele falou, elas têm que estar juntas. Mas ele não determinou a ordem. Então, MR e RM tá valendo. Então, eu faço 5 fatorial vezes, sempre multiplicando aqui, ó, vezes 2 fatorial. Beleza? Por que você multiplica? Porque essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E quando você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, lembra, a gente usa o conectivo lógico E. Então assiste a nossa aula de conectivo lógico, tá? Conectivo lógico E. O E indica o quê? Situações simultâneas. Então eu vou ter 5 fatorial e 2 fatorial. Conectivo lógico E, multiplico. Então, você já viu também como é que faz multiplicação de fatorial, tá?
Não sai multiplicando isso aqui e coloca 10 fatorial, não. Lembra de abrir o 5, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Então, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 2, que isso é igual a 0,42. 240 anagramas. 5 fatorial vezes 2 fatorial. Das nossas aulas de exercício, aqui é extremamente importante você assistir todas as nossas aulas de exercício, porque é bastante coisa para você entender, beleza? Forte abraço e até a próxima.